Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Isabel, estou aqui para mais uma videoaula, aula de número 30, Entendendo o Sujeito e Predicado. Sejam todos bem-vindos. A gente vai começar o nosso assunto com a reflexão. Você tem dúvidas sobre língua portuguesa? É comum ouvir as pessoas dizendo, né? Português é muito difícil, eu não sei português. Saiba que é comum apresentar dúvidas quando o assunto é gramática de língua portuguesa, já que esse é um tema que, como qualquer outro, precisa de bastante atenção, dedicação, para você entender melhor. Ainda mais porque gramática do português é recheado de regrinhas e normas que precisamos conhecer. Então, vamos acabar com essa história de que português é difícil? Vamos lá? Que tal aprender algumas regras gramaticais relacionadas a sujeito e predicado? O sujeito e o predicado são termos gramaticais muito presentes em nossa fala e escrita. E apesar de muitas vezes não sabermos seu nome, nós usamos o tempo todo, né? O tempo inteiro. Então, quando falamos Ana está namorando João, você vai ter um sujeito aí e um predicado. A prova de matemática estava difícil, também tem um sujeito e um predicado. Tá? E aí, estamos usando sujeito e predicado nessas frases e nem nos damos conta. Veja, Ana é um sujeito, está namorando João é o predicado. Aí a outra frase, a prova de matemática é o sujeito, estava difícil é um predicado. Mas afinal, o que é sujeito e predicado? O que vocês sabem sobre isso? Sujeito é aquele de quem o verbo da oração diz algo, ou seja, o que se declara sobre alguém, né? Predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito da oração. O predicado, ele completa o sentido do sujeito, indicando alguma característica. Atenção, é importante mencionar que o verbo faz parte do predicado e é a partir dele que identificamos o sujeito. Confira um exemplo para entender melhor. Maria joga vôlei. Veja o raciocínio que você deve usar quando o seu professor passar exercício para identificar o sujeito e o predicado da oração. Vamos seguir os 3 passos. Primeiro passo, certifique-se de que o exemplo no exercício é de fato uma oração. E como sabemos que uma frase é uma oração? Sabemos que Maria, né? Sabemos que na frase Maria joga vôlei é uma oração por causa do verbo jogar. As orações sempre apresentam um verbo significativo. O que é esse negócio de significativo? É um verbo que tenha presença, que seja importante, indique uma ação, um acontecimento. Segundo passo, identifique o sujeito oracional, aquele de quem ou de que o verbo diz algo. Para encontrá-lo, pergunte-se ao verbo, né? Pergunte ao verbo quem ou o que. Quem joga vôlei, né? O sujeito aí é a Maria. Terceiro passo, identifique o predicado. Lembre-se que o predicado é o que se diz sobre o sujeito e o verbo faz parte do predicado. Portanto, o predicado desse exemplo é joga vôlei. Então, temos agora os tipos de sujeito. Agora, para você não esquecer mais, temos o sujeito simples. O que é esse sujeito simples? O sujeito será simples quando o seu núcleo se constituir por apenas uma palavra principal. Vamos a um exemplo para você entender melhor. Maria ama seu cachorro, tá? Nós estamos falando de quem? Da Maria. Então, Maria é um sujeito simples, por quê? Tá falando apenas de um núcleo principal, Maria. E aí, ama seu cachorro é o predicado. O que se fala desse sujeito, Maria. Nesse caso, Maria é o sujeito da oração, já que o verbo da oração ama indica algo sobre ela, que ela tem sentimentos por seu cachorro. Agora vamos conhecer o outro tipo de sujeito, sujeito composto. Observe, Maria e Ana amam sua amiga Joana. Você está vendo alguma coisa diferente aí? No outro falava só em Maria. Agora nós temos 2 situações aí, 2 núcleos principais, Maria e Ana. Né? Então, por ter esses 2 núcleos principais, Maria e Ana, nós temos o sujeito composto. E o que se fala sobre ela? Amam, elas, né?
amam a sua amiga Joana. Esse restante é o nosso predicado. Nesse caso, o núcleo do sujeito é composto por Maria e Ana. O verbo amam diz algo sobre elas, que elas sentem um grande apreço e carinho por sua amiga Joana. Chegou a hora de conhecer outro tipo de sujeito. É o sujeito oculto ou desinencial. O que acontece com esse tipo de sujeito? Ele é um pouquinho diferente. Ocorre quando o sujeito não aparece expresso na oração, mas pode ser facilmente identificado pela desinência verbal. Olha, por exemplo, comi o bolo todo. Quando eu falo comi o bolo todo, percebe-se que quem comeu foi eu. Tá? Então, ele é um sujeito oculto, ele não está mostrado aí escritamente, mas você identifica ele por meio desse verbo, comi. Aí nós vamos para o exemplo abaixo, tem comemos o bolo todo. Então, já houve uma pequena diferença de comi para comemos. E aí eu tenho que identificar quem comeu. Né? Então, já percebemos que é o nós. Nós comemos o bolo todo. Mas não está escrito nós aí na frase, quando você leu, comemos o bolo todo. Por isso que ele é um sujeito oculto ou desinencial. E agora nós vamos para outro tipo de sujeito, que esse é indeterminado. Isso quer dizer que a gente não identifica quem é esse sujeito. Os outros que vocês viram até agora, dava para perceber quem era, de alguma maneira. Mas esse nós não percebemos. Olha o exemplo. O sujeito indeterminado é aquele que não aparece expressamente na oração e não pode ser identificado. Exemplo, morre-se de fome. Índice de indeterminação, esse se, tá? Do sujeito. Nesse exemplo, a oração apresenta verbo na terceira pessoa do singular, acrescido do pronome se. E o sujeito não está expresso nem identificado. Quando você fala morre-se de fome, não está dizendo quem vai morrer de fome. E aí, gente, nós temos agora oração sem sujeito. Outra forma diferente também que nós podemos encontrar. Vai haver, então, orações que não têm sujeito, chamados, então, de oração sem sujeito. Quando que vai acontecer isso? Quando houver fenômeno na natureza, quando tiver da ideia de tempo decorrido, tempo passado, e acontecimento de algo. Olha o primeiro exemplo de fenômeno da natureza. Chove muito durante o verão. Sempre que tiver elementos que indiquem fenômeno da natureza, né, vai ser uma oração sem sujeito. Choveu, trovejou, ventou. É uma oração sem sujeito. Se houver também, agora, tempo decorrido. Quando você tiver assim, faz 3 horas que comi. Então, dessa forma também é considerada oração sem sujeito por causa desse verbo aí fazer. Faz, né, indicando o tempo que se passou. Faz 3 horas que comi. Também não é tido como oração com sujeito, tá? E também quando ocorre acontecimento de algo. Exemplo, há muita gente na praia. Então, esse há aí, no sentido de existir, também fez com que a oração ficasse sem sujeito. Agora, vamos falar sobre outro elemento que é chamado de predicado. Já aprendemos um pouco sobre o sujeito e precisamos agora saber sobre o predicado. Existem 2 tipos de predicado. Então, veja bem, temos o predicado verbal. O predicado verbal é aquele que o núcleo do predicado é um verbo significativo. Eu expliquei para vocês que significativo é aquele verbo que indica ação, acontecimento, algo inusitado. Exemplo, Maria dormiu muito. Então, essa ação da Maria dormir é um verbo significativo. Então, nós temos o sujeito simples, Maria, e o predicado, dormiu muito. Então, esse predicado, ele vai ser considerado predicado verbal por causa desse verbo dormiu, indicando uma ação, algum acontecimento. Ela dormiu. Esse é um exemplo de predicado verbal, né? Porque a parte mais importante do predicado é um verbo. Nesse caso, dormiu. Agora você vai ver outro predicado de uma maneira diferente. Eu falei do verbo anteriormente, predicado verbal, e agora vamos para o predicado nominal. O próprio nome já vai estar se referindo a nome. Então, já que no predicado nominal o verbo será de ligação, ou seja,
não será um verbo significativo e, portanto, o nome será a palavra mais importante do predicado. Dessa vez, então, o nome é que vai ser mais importante dentro do predicado. Olha o exemplo. Maria é inteligente. Aí nós temos o verbo é, do verbo ser, que ele está apenas ligando o sujeito ao predicado, né? Iniciando o predicado, mas não está indicando nenhuma ação, nenhum acontecimento. Então, ele é um verbo de ligação. E o que está sendo mais importante aí é a palavra inteligente. Por isso, esse tipo de predicado vai ser chamado de predicado nominal. Nesse exemplo aí que nós temos, o verbo é chamado de verbo de ligação, pois ele possui uma função de ponte entre o sujeito Maria e entre o nome mais importante do predicado, a palavra inteligente. Agora, chegou o nosso momento da gente exercitar. Vamos lá. Temos um sujeito composto numa dessas orações. Qual será? Letra A. A escola das meninas era perto de casa. Letra B. Luana terminou o namoro esse final de semana. Letra C. Todos os empregados estavam insatisfeitos com o trabalho. E letra D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Qual será dessas que é o sujeito composto? O que vocês acham? Resposta, a letra D. Eu, Alice e Lucas estamos adorando a viagem. Aí você viu que tem mais de um núcleo principal. Eu, Alice e a palavra Lucas. Agora, em qual das frases a seguir, né, temos um predicado nominal? Vamos lá. A. Sofia chegou cansada ao trabalho. B. Felipe caminhou hoje. C. Alan é atencioso. E D. Luísa e Paulo estão fazendo torta. Qual será dessas que o termo principal é um nome dentro do predicado? Resposta, a letra C. Alan é atencioso. Isso quer dizer que o predicado aí é atencioso, o nome atencioso está sendo mais importante dentro dessas questões. Bom, eu fico por aqui, tá? Espero que isso tenha contribuído bastante para você, para o seu aprendizado. E aí você vai ter mais oportunidade de pesquisar no site www.educ.ac.gov.br. Um abraço!